Como saber se a pessoa que você contratou era a pessoa certa para essa vaga? Fala, aqui é o Pedro Contempo e esse é mais um Videotemp para tirar sua empresa do modo sobrevivência e levar para o modo crescimento, modo Contempo ativado. Pessoal, sempre quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção, a gente fica muito maravilhado quando uma pessoa é simpática, ela responde bem, ela fala bem. Só que a gente tem que pesar uma coisa, apesar dela ter essas qualidades, o que eu preciso na vaga? Exige isso, que é o primeiro ponto? Ou não? Porque mesmo ela sendo tudo isso simpática, pode ser que ela não vai conseguir entregar o que você precisa, ela vai te gerar uma decepção e, consequentemente, ela vai te gerar um atraso operacional. Não tanto pelo que ela é, mas às vezes pelo que você escolheu da pessoa de forma errada. Esse é o ponto principal. Primeiro ponto é, toda vaga exige um perfil mais específico. Se você quer um perfil de entrega, um departamento que é muito serviço repetitivo, por exemplo, e precisa de entregar, você tem que pegar aquela pessoa mais agressiva, aquela pessoa que entrega muito, que faz muito e que, às vezes, em contraponto, ela é uma pessoa que não é tanto atenta. Existe isso. Mas ela entrega, ela precisa daquele volume, você precisa daquele volume que ela entregue tudo isso. Então, a vaga exige perfil. Da mesma forma, se você for contratar alguém para fazer o sucesso do cliente, você não pode colocar uma pessoa que não é calorosa, uma pessoa que já não tem um traço mais simpático. Não, você acaba com a vaga e, consequentemente, cria uma insatisfação dos seus clientes por não escolher o perfil certo. Lembra, escolha o perfil certo para cada vaga. Cada vaga tem o seu próprio perfil. E vamos lá, o segundo ponto é o mais importante. Pessoal, currículo bonito e montado não quer dizer que é o melhor caminho. O currículo em si, ele não mostra o encaixe completo para aquela vaga. Exemplo de contabilidade. A gente sempre vai querer optar por alguém que tem um curso superior, seja administração, direito, contabilidade, mas mesmo assim, não quer dizer que essa pessoa é a melhor opção. Te dou um exemplo da Contempo mesmo. A Contempo, ela tem muitas pessoas antigas de casa. Muita gente com 19 anos, muita gente com 20 anos de casa, com 15, 10 anos. A maioria dessas pessoas, elas aprenderam a trabalhar aqui. Elas aprenderam o que era contabilidade, que não tinham curso. Mas a prática levou. Então toma cuidado com esse perfil. Toma cuidado com aquele currículo básico. Inglês avançado, Microsoft Word, Excel, tudo esse tipo de coisa. Cuidado com isso aí, porque hoje em dia é muito fácil você falar, você faz qualquer cursinho online, recebe um certificado e fala que você tem especialidade. Então lembra, o currículo, ele não define totalmente a vaga. Terceiro ponto muito importante, você tem que parar de contratar por impressão. Poxa, aquela pessoa veio aqui, fez reunião, teve uma boa impressão, tal. Dou um exemplo da Contempo, eu sempre gosto de dar exemplo a gente para mostrar que o que eu falo é verídico. No nosso último recrutamento de seleção, nós tivemos algumas boas impressões. Só que, de acordo com que a gente ia investigando mais sobre a pessoa, até um colaborador aqui dentro deu esse exemplo, uma pessoa que falou muito bem, se portou muito bem, ele falou assim, Pedro, fulano, apesar de ter tudo isso, ele é muito largado, ele não continua as coisas, ele começa a ter empolgação, mas depois paga, ele larga muito fácil. E, consequentemente, para a vaga, a gente não podia ter uma pessoa assim. Então, não fique maravilhado com isso. Preste bastante atenção. Organiza na hora de você contratar para não ter impressão. Faz método, faz pontuação. Define 5 características que eu quero ter com a pessoa. Proativo, não sei mais o que, Definiu as 5 características, dá um peso para cada característica. Vamos supor, a pessoa ela tem que ser comunicativa. De 1 a 5, quanto essa pessoa é? 5. Aí nas 4 demais faz a mesma coisa, tira a média final e compara entre os entrevistados. Lembra, impressão não pode atrapalhar a sua forma de escolha para uma vaga. Você pode ter uma escolha viciada, consequentemente, e pode atrapalhar por gostar da pessoa, por achar ela simpática, e você não contrata ninguém por ser simpático, você não contrata ninguém por ser caridosa, porque sua empresa não é instituição de caridade, bichão. Lembra disso que é importante. Pedro, mas como que eu vou saber se a pessoa ela serve para a função? Cara, vamos lá. Define com ela o que ela precisa entregar, o que você tem a oferecer, como que a vaga mostra para ela o que você tem a oferecer, que é o primeiro ponto, cara. Você mostrando isso, ela vai ter impressão. E se ela for madura o suficiente, que às vezes é difícil de ser transparente, falar que é o que ela esperava, falar que é o que ela não esperava, principalmente, ela vai te ajudar. Mas lembra, deixa a pessoa sempre ciente de tudo que vai acontecer e de como é o serviço, para ter certeza que o que vocês postaram na vaga está condizente com o trabalho dela. Até um exemplo em reuniões de alinhamento com novos funcionários aqui na Contempo, a gente sempre faz isso. No primeiro mês que a gente fala assim, ei fulano, o que a gente colocou na vaga, na divulgação, tá condizente? Você achou que tem algum ponto faltando? Por quê? Às vezes, a gente colocou muita coisa lá e a pessoa não identificou esses pontos. E tá legal, não tem problema. Mas é bom a gente saber se a maioria, aquele grosso que a gente tem que passar pro cliente, isso lá
foi transmitido com sucesso. Lembra de uma coisa também, a contratação errada vem de uma falha operacional sua. Você tem que definir o que você quer, você tem que definir os atributos, você tem que falar tudo que é interessante e analisar novamente, sem pessoalidade. Esquece você achar que a pessoa é boa, esquece você achar ela simpática. Você quer que ela entregue, você quer que ela tenha um bom rendimento para essa vaga. Então lembra, muita empresa não sofre por contratar errado, ela sofre por não saber o que a função realmente precisa. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para aquele amigo que pena toda hora com contratação, não sabe o que fazer. E se você quiser ter o suporte da Contemp no programa Gestemp, que é onde a gente fala de gestão de pessoas, eu te ensino a fazer contrato de trabalho certo para cada função, te ensino a fazer o seu regulamento interno, manual de conduta, missão, visão, valores, tudo voltado para a cultura, para você ter uma cultura foda na sua empresa, porque no final do dia, quando o assunto é gestão, crescimento e resultado, a Contemp é foda!